Ronaldo, deixa eu te perguntar uma coisa. Na sua experiência, por que você acha que o leite não acompanhou a agricultura? O que acontece? Eu acredito que tem uma série de fatores, mas eu vou trazer aqui, na minha visão, 2 fatores principais. O primeiro é que a renda mensal vicia. Ela emburreceu o produtor. Tem um filósofo que fala que heroína, carboidrato e salário, ou seja, renda repetida mensalmente, ela emburrece a pessoa. E quando a gente conversa com o pessoal do mercado financeiro, eles falam assim, em tese, era para o leite ser o mais fácil de pegar dinheiro emprestado, porque ele tem renda mensal, ele vai pagando de curto prazo, reduz o risco pro investidor. Quando eu coloco um monte de dinheiro, um rio de dinheiro na mão de um plantador de soja, é muito mais arriscado. Deu uma geada, quebrei que emprestar o dinheiro para ele. Então, ou seja, era para ser muito menos arriscado emprestar o dinheiro para o produtor de leite. A questão é que a cadeia não se estruturou, ela não preocupou com isso. E os produtores ficam viciados em tentando fazer algo com aquela dificuldade de crescer com a renda própria. Não aprenderam a trabalhar com capital de terceiro. Um segundo ponto, é que você tem uma característica do ciclo longo da vaca. Apesar da renda ser mensal, você tem o ciclo longo da vaca. Então, você tem um pintinho que ele entra numa operação de ave suíno, sai com 60 dias, você vai fazer um investimento na novilha, são 24 meses até a novilha chegar. E esse ciclo longo, ele faz com que a bovinocultura leiteira, às vezes, precise de uma carência, precise de determinados estudos especiais, que talvez a primeira causa que eu contei fez com que a bovinocultura leiteira não fosse reivindicar o mercado, isso entendendo que esse ciclo é complicado. E o mercado financeiro, por sua vez, não tem, então, produtos financeiros para a bovinocultura leiteira. Resumindo a história, o produtor de leite e a indústria leiteira, eles não aprenderam a pegar dinheiro emprestado. E uma coisa é um custeio, uma coisa desse tipo, né? A gente estava numa reunião esses dias com uma pessoa, o Octaciano, que trabalha na Suno e realmente assim, um cara fantástico, e ele comentou que uma das características também que pelo ciclo longo você precisa do dinheiro por mais tempo. Então, se eu pego, por exemplo, um dinheiro para a safra, igual o Leandro falou, então assim, em menos de 1 ano, você já está pagando esse dinheiro de novo. Quando você começa a ter que fazer um investimento maior para você passar para 36 meses, 48 meses, 60 meses, o banco, ele também pega o dinheiro emprestado para te emprestar. E ele pega num prazo menor. Como ele pega num prazo menor, ele não consegue, no prazo de 24 meses que ele pega, 36, ele emprestar por 5, 6, 7 anos naquela situação específica, né? Porque, afinal de contas, ele vai emprestar num período maior do que ele mesmo pegou emprestado. Então, a conta não vai fechar. Sim. Então, ele tende a fazer uma coisa mais retraída. Então, aí você vai ter mais custeio, vai ter coisas desse tipo, mais de um ciclo mais curto, né? A partir do momento que isso é quebrado, que você tem produtos específicos mais longos, aí sim começa a justificar você pagar uma vaca, por exemplo, para fazer esse mesmo negócio. Mesmo caso de galpão, né? Você tem prazos maiores para galpão, mas aí são linhas de crédito específicas para isso, que muitas das vezes o governo está atrás bancando esse aumento de tempo. Eu tenho uma surpresa para vocês, um exemplo, que o resultado ficou bem didático, sabe? Ficou bem legal aqui do exemplo que a gente deve para dar. Não saia daí, então, que a gente já tem um exemplo bem bacana para trazer para vocês aqui. Então, acho que assim, deu para a gente passar para o pessoal uma visão da importância de colocar o dinheiro para trabalhar. Dinheiro, a gente citou aqui, dinheiro é insumo. O dinheiro, ele digamos assim, unificar o que eu estou colocando lá na terra, trazer ele para uma moeda só, trazer ele para uma unidade só. Unidade de medida, né? Para uma mesma unidade de medida. Então, lá em cima da terra, você que está produzindo leite, você que está no agronegócio, você tem máquina, você tem estrutura, você tem adubo, você tem ração, tem um monte de coisa que você tem lá. Quando eu unifico isso tudo que você tem em cima da terra, chama capital, né? Quando você está na bovinocultura leiteira, você já acreditou, se você está lá, você já acreditou que a taxa de retorno da bovinocultura leiteira, ela justificou você botar aquele capital ali em cima das operações.
Agora, o que é o X da questão que o Daniel chamou de tiro certo? Ou no alvo, né? Ou seja, acertar no lugar certo ou investir de forma equilibrada, porque às vezes o lugar certo... Vamos dar um exemplo. Você, para a gente entender o que nós estamos chamando de no alvo, o alvo é diferente entre as pessoas. Vejam só o exemplo. Eu tenho um produtor de 10 vaquinhas. A fazenda dele poderia caber 200. E está com 10 vaquinhas. Faz um confinamento ou compra mais 10 vacas? É muito provável que comprar mais 10, mais 10, mais 10. Chegou em 50 vacas e agora virou um transtorno. E aí ele sozinho, ele não tem mão de obra, começou a dar barro para tudo quanto é lado. Opa, peraí, será que agora não está na hora de fazer um confinamento? Até por questão de diluição dos custos do confinamento. E essas são as calibrações que, em vez de ficar será que e se, tem como fazer conta. E é isso que nós estamos chamando de no alvo. Meninos, algum complemento em relação à comparação com a agricultura, sobre esse desafio, esse estímulo aos produtores de leite a começarem a estudar projetos e colocar o dinheiro para trabalhar em cima da terra? Mais algum comentário ou podemos entrar no exemplo? Não, eu tenho um comentário, eu estou curioso para ver isso aí. Vamos lá. Eu só queria... Fica aí comigo, menino! Não, tentar sempre a menor taxa possível, né? E para galpão, que você deu o exemplo, tem taxa BNDES, por exemplo, silo mesmo, eu sempre falo, 3 anos de carência, 9 anos para pagar, uma armazenagem, centro de armazenagem. Então, assim, você tem que olhar. Não estou falando pegar dinheiro, olha a taxa e olha o projeto. É o principal. Olhar o projeto. Se pagou naquela taxa e naquele prazo. O Leandro falou um negócio que é extremamente importante. A menor taxa possível. A palavra possível, ela significa o seguinte: não adianta você ter a taxa de juros do Pronaf de 6% ao ano e o funding não existir, e o projeto não acontecer. Isso é muito mais caro. Caro é a coisa não acontecer. É igual falar assim, não, vaca, eu tenho vaca de 2 mil para comprar. Não, tudo bem, cadê a vaca? Não, ela não existe, mas ela é 2 mil. É mais ou menos isso, entendeu? Não adianta nada um preço que não existe. O fundo de 4%, o Pronaf de 4%, 6%, e não tem dinheiro para todo mundo, então não dá para contar com ele para fazer o Pronaf coisa, quer, né? esses juros não existe. Esses juros é subsidiado, não tem e não tem muito, você vai... Não existe. O limite é pequeno. Você não vai crescer da maneira... Você pode crescer do nível 1 para o nível 2, do nível 2 para o nível 3. Agora, do nível 3 para o 4, para o 5, para o 6, para o 7, para o 8, para o 9, para o 10, é outro funding. Esquece Pronaf. Agora, tudo depende do nível que você está. Você tem 5 vacas, 10... não, vou pegar o Pronaf. Ok, mas a partir de um certo momento... Tá, mas que não seja Pronaf. Pega qualquer outro dinheiro que às vezes é mais barato. Eu não acho que você não tem que pegar Pronaf se você tiver essa possibilidade. Se você não, tem que pegar. A minha crítica é em você ficar preso só ao Pronaf para tomar qualquer decisão de sua vida. Perfeito. Entendeu? Você tem que fazer um médio ali do que dá para fazer. E só fazendo um paralelo ao agro, o agro não fica dependente do custeio. 100% do custeio. O agro não fica. O custeio por produtor, se não me engano, é 3 milhões de reais. Você vê, o Ronaldo fez aquela conta ali, 10, 12 milhões, 3 milhões é o custeio. Você pega, deposita na sua conta custeio, para você bancar a produção, 3 milhões de reais. Você vai fazer o que com o resto? Você não vai produzir? Esse que é o problema, né? Você não vai crescer? E hoje, em média, Brasil, 30% da safra é financiada com capital subsidiado, capital do Plano Safra, 30%. 70% hoje é capital privado. É o que eu falo, ficou pequeno, o agronegócio ficou grande demais pro BNDES, entendeu? É um negócio gigantesco e as pessoas têm que virar a chave, né? Mas que bom. E assim, eu tenho algumas observações aqui. Em 2020, quando nós começamos a trabalhar a tese do projeto de originação, eu era um cara que nem sonhava com o mercado de capitais. Nem sonhava com isso. Na minha cabeça existia, nós precisamos de fazer a coisa acontecer, vamos pegar um Pronaf. Eu estava dentro daquela caixa. E gastei apanhar 1 ano e meio, 2, para entender que aquela caixa ali não era o lugar, né? Agora, muito bem-vindo, tem acesso, quem tem... O cara que tem um Pronaf, ele está mexendo com leite, ele tem acesso, o gerente chamou ele lá e tem acesso, ele tem obrigação de pegar.
Tem obrigação, ele tem que fazer alguma coisa. O Marcílio tem que reagir. O